Deus nos concede mais uma vez a oportunidade de meditarmos na Palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro de Salmos, capítulo 90. Salmos, capítulo 90. Farei a leitura preliminar do versículo 1 até o versículo 17. Salmos 90, versículos de 1 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que nasce, de madrugada floresce, cresce, à tarde corta e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma vez abrirmos a Tua Palavra, que ela possa, Deus, fazer a obra em cada coração. Se temos alguém que não tenha Cristo como Salvador, possa entender aquilo que Tu deseja para a sua vida, Deus, e nós crentes que nós possamos manifestar uma vida de santidade, dignidade diante de Ti, para que Tu possa, Deus, aplacar a Tua ira sobre nós. Somos gratos pela salvação que nos une e pedimos a Tua orientação nesse momento para a honra, glória e exaltação do Teu santo nome. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. A ira de Deus. Convido agora os irmãos para irem ali para o livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, e leremos do versículo 18 ao versículo 23. A ira de Deus. Romanos 1, 18 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. A ira de Deus. Essa mensagem, irmãos, ela revela a ira de Deus sobre os homens, e ela é aplicável na vida daquele que já tem a Jesus Cristo como Salvador, mas também na vida daquele que ainda não conhece a Jesus Cristo como Salvador. Na vida do salvo, para que ele possa consagrar cada vez mais a sua vida em santidade diante de Deus. E aquele que não tem a Cristo como Salvador, para que a ira de Deus, a raiva, o ódio que Deus tem contra o pecado, e o pecado maior
que é a condenação por rejeitar Jesus Cristo como Salvador, seja retirado sobre a cabeça deste que rejeita Cristo como Salvador. Então a palavra de Deus, ela jamais volta vazia, ela faz a obra que Deus apraz em cada coração. Então, ira, ela é definida como uma resposta emocional à percepção do mal ou algo que é injusto. Então, frequentemente, nós traduzimos a ira em raiva, indignação, em cólera, irritação. Há uma grande diferença entre a ira de Deus, que Deus demonstra, e a ira do homem. A ira de Deus é uma ira santa, um fato que motiva Deus a ter essa ira, que é o pecado. A ira do homem, ela é uma ira que não tem muitas vezes uma justificativa, e é uma ira que nunca vai ser santa. Então, a ira de Deus é uma resposta da divindade do Senhor à desobediência do homem em razão do pecado. Deus não pode ver o pecado na vida do homem. Então, se justifica a ira de Deus, porque Deus tem um plano santo, Deus tem um plano perfeito para a humanidade. E Deus quer que a humanidade veja esse plano na pessoa de Jesus Cristo. Assim, um homem deve ser santo e deve ser perfeito através de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Então, a ira de Deus é dirigida contra o homem, especificamente contra o ímpio e perverso, mas também contra o crente, contra o salvo Jesus Cristo. Quando o homem troca a verdade de Deus, ele diz ali detém é trocar. Quando ele troca a verdade de Deus na sua verdade própria, o homem na verdade dele, isso é injusto diante de Deus. Nós muitas vezes, quando nos movimentamos pela cidade, andamos, nós observamos em alguns carros frases emblemáticas. Por exemplo, um adesivo dizendo Deus é amor. Até muitas denominações têm em seu nome Deus é amor. E isso é agradável, nós vermos algo assim. Jesus é vida. Isso está honrando a Deus. Mas nós nunca vimos inscrições como Deus é um Deus de ira. Por quê? Por que nós não vemos isso? O Espírito Santo fala através do profeta Isaías, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. O povo está acostumado, irmãos, com lisonjas. Então é muito fácil ostentar Deus é amor, mas nós dizermos às pessoas que a ira de Deus está sobre elas em razão do pecado de rejeitar Jesus Cristo como Salvador é uma coisa difícil, pesada, mas nós como salvos em Cristo Jesus devemos fazer. Então o povo de Israel sempre foi um povo obstinado. Por quê? Porque o povo gostava de ouvir quando o profeta chegava e falava coisas agradáveis. Agora, quando o povo era exortado pelo profeta em razão do seu pecado, isso desagradava o povo. É muito fácil dizer Jesus te ama, mas dizer que Jesus é o teu Salvador e se tu não aceitar Ele como teu único suficiente Salvador e tu partir desse mundo sem a salvação, tu irá para a condenação do inferno, ninguém quer ouvir isso, mas nós precisamos proclamar. Então os homens, eles são consumidos todos os dias pela ira de Deus. Nós lemos lá no Salmo 90, versículos 7 e 9, todos os nossos dias vão passando na indignação do Senhor. Não que o Senhor deseje isso para nós, não, isso não é agradável, mas o Senhor não pode olhar para o nosso pecado. E isso, irmãos, nós também precisamos proclamar às pessoas que Deus está olhando para o pecado da rejeição de Jesus Cristo para a vida dessas pessoas, que traz a ira de Deus, traz a condenação. Deus fica revoltado, irado por causa do pecado que habita em nosso coração. E o pecado maior é rejeitar Jesus Cristo como Salvador. Porque nós lemos que a palavra de Deus nos consome dia a dia. Por quê? Porque o mundo está cheio de banditismo, o mundo está cheio de idolatria, o mundo está cheio de corruptos, o mundo está cheio
de ladrões e o mundo está cheio de crentes infiéis. E tudo isso consome o coração de Deus e a ira de Deus vem sobre nós em razão do pecado, da forma desordenada como o homem vive. Eu já emprestei para alguns irmãos um livreto de Jonathan Edwards, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Eu até tenho disponível, se algum irmão desejar, eu posso emprestar. As pessoas cutucam, as pessoas inflamam a ira de Deus, tiram a paciência de Deus. Deus tem uma paciência, irmão, ainda tem tolerado o pecado porque não quer que o homem seja lançado no inferno, condenado eternamente. Mas Deus tem um limite. Nós não podemos brincar com Deus. Os homens levam as coisas em relação a Deus numa brincadeira, como se Deus fosse um palhaço de circo. Com Deus não é assim. O homem precisa entender a sua necessidade de arrepender-se de seus pecados, se voltar para Deus, aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Gálatas 6:7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, ele há de colher. Versículo 18 fala, trocam a verdade de Deus em injustiça, em razão da impiedade, da perversão do coração do homem. E nós vamos ver, irmãos, rapidamente nesse texto de Romanos capítulo 1, por que a ira de Deus se manifesta sobre o homem. Primeiro, versículo 18, ela se manifesta porque o homem troca a verdade em injustiça, detenção da verdade em injustiça. Versículo 18, ali no finzinho, que detém a verdade em injustiça. Os homens preferem a sua verdade ao invés da verdade de Deus. E os homens, quando ele diz ali, detém a verdade em injustiça, eles impedem que os outros conheçam a verdade. Muitos homens, irmãos, é interessante o que o apóstolo Paulo diz, eles conhecem a verdade, eles não querem a verdade para si e não querem que os outros creiam na verdade. Eles preferem jogar a verdade para baixo do tapete, esconder, do que crer na verdade e partilhar essa verdade com outras pessoas. Então, quando alguém pega a Bíblia e diz que não crê na Bíblia, que a Bíblia é mentira a respeito de determinado assunto, por exemplo, a Bíblia diz que aquele que não crê em Jesus Cristo como Salvador vai para o inferno. João 3,18, João fala sobre isso, já está condenado por não crer em Jesus Cristo como Salvador e vai experimentar a ira de Deus, vai para o inferno. Mas a pessoa prefere crer na sua verdade ao invés de crer na palavra de Deus. Então está tornando Deus mentiroso, porque está trocando a verdade da palavra de Deus por conceitos humanos, por conceitos próprios do homem, para tentar se justificar diante de Deus. Isso é muito, muito danoso ao homem. Ele prefere ficar sob o juízo de Deus do que crer na verdade da palavra de Deus. Provocam a Deus e chamam a Deus de mentiroso. Romanos 3,4, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Sempre Deus será verdadeiro em todo momento. E o homem mentiroso. Por quê? Porque o homem inverte os valores, o homem inverte a verdade a seu bel prazer para se justificar. E isso suscita a ira de Deus sobre o homem. Muitas vezes até o próprio crente, irmãos, ao invés de crer na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor, nas promessas, ele prefere adaptar para a sua vida. E isso traz a ira de Deus sobre sua vida, porque ao invés de obedecer a Deus, ele quer ajustar a palavra de Deus para a sua vida. Então a ira de Deus se manifesta ao longo da história, da realidade humana, da vida humana. Toda a impiedade, toda a perversão dos homens vem passando de geração em geração. E a impiedade, irmãos, é a ação de ser contra Deus, ante Deus. E isso refere-se assim à inimizade, à perversidade que o homem tem para que
aquilo que é legal diante de Deus e que deveria ser aos seus olhos, ele torna ilegal diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque a impiedade age poderosamente sobre a vida do homem, incentivando ele, ao invés de ter um coração justo, ele tem um coração perverso. Então a ausência de piedade abre o caminho para a injustiça, porque não há temor de Deus. Os desejos dos homens são superiores à conduta moral que deve ter ou aos mandamentos da palavra de Deus. No nosso texto ali de Romanos 1, vamos ler ali o comportamento do homem que não teme a Deus, ou o homem que anda na injustiça, versículos 24 a 29. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, trocaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário, à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesma recompensa que convinha ao seu erro. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecido de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Deus entregou o homem aos seus prazeres. Por quê? Porque o homem é contra Deus, ele é anti-Deus, ele não quer saber de Deus na sua vida. Ele prefere satisfazer as suas paixões. 1 Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Mas para o homem, esses comportamentos são o que agradam a sua carne. 1 Coríntios 1,25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então a sabedoria humana é uma loucura, por mais que o homem queira dizer que da forma como ele vive, possa agradar a Deus. Vejamos, irmãos, a ciência, ela tenta justificar a existência das coisas, a criação do mundo, a criação do homem. O mundo foi criado pelo Big Bang. Originou-se dessa explosão tudo, distorcendo a palavra de Deus, aonde diz no capítulo 1 de Gênesis que Deus criou os céus, a terra, Deus criou tudo. E viu Deus que era bom, mas os cientistas dizem que o mundo surgiu ao acaso. Então está dizendo o quê? Que a Bíblia é uma farsa. Que a Bíblia é um conto, porque não creem na palavra do Senhor, porque são contra Deus esses cientistas. A ciência, a astronomia, a química, a geografia, a história tentam distorcer esses relatos bíblicos. Os relatos bíblicos é que são a ciência, a astronomia, a química, a geografia e a história. Porém, vale mais para um homem um livro escrito pelo próprio homem do que a palavra de Deus, que é inspirada e que Deus deu através de homens para que pudesse ter sido escrita. Mais vale para o homem o seu livro escrito pela sua sabedoria. Por isso que Deus diz que a sabedoria é loucura diante de Deus, a sabedoria humana. Porque o homem troca a verdade de Deus por mentiras, pervertem, e a ira de Deus se revela desde os céus sobre o homem em razão deste comportamento. Se nós assistirmos televisão, talvez algum dia possamos ver algum intervalo de alguma programação, algum chamamento, mas nós vemos chamamentos de programas. Por exemplo, eu gosto de assistir muito o Discovery e o History, canal, né? E lá tem programas que falam sobre o universo, sobre a criação, sobre a origem da vida. Opiniões humanas distorcendo a palavra de Deus. Novelas, casamentos desfeitos, homossexualismo, vida promíscua, mostrando como roubar, como enganar as pessoas.
trocam a verdade de Deus, os preceitos da palavra de Deus, que são para uma conduta digna diante de Deus e no relacionamento com os homens, trocam por valores dados pelos homens como verdades. Quer dizer, os valores dados por Deus não têm valor para o homem, porque ele prefere os seus preceitos em razão da perversidade do coração. Trocam aquilo que é certo pelo que é errado. Apocalipse 14, 20 diz: e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Mentiras que os homens dizem que Cristo não é Deus, que Ele é um homem qualquer, que Cristo não vai voltar. Mas um dia, irmãos, a ira de Deus virá sobre esses homens. Olha o que foi a mentira dos judeus. Vamos abrir ali para Mateus 28. Mateus 28. A mentira dos judeus. O que foi a mentira dos judeus quando Cristo foi crucificado? Logo que ele foi crucificado, Mateus 27, versículo 63, Cristo havia sido crucificado, dizendo, versículo 63, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso de que os seus discípulos venham de noite e furtem o corpo, e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse Pilatos, tende uma guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com uma pedra, selando o sepulcro. Então, Jesus havia dito que ressuscitaria ao 3º dia, e ele ressuscitou. Mas esses homens aqui disseram que, olha, ele falou que vai ressuscitar, talvez roubem o corpo dele e vão dizer isso como uma verdade que ele ressuscitou. Mas olha o que aconteceu, irmãos. Quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, e ali depois diz no versículo 11 do capítulo 28, e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. Quais coisas? Que Cristo havia ressuscitado, que eles haviam visto a Cristo vivo, e que aquilo que Cristo pregava era verdade. Mas olha só, e congregados, versículo 12, eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizeis, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E isto, chegando ao ouvido do presidente, nós persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E isto foi divulgado, esse dito entre os judeus, até o dia de hoje. Então, a mentira que foi dita pelos soldados e pelos romanos foi divulgada ao longo dos anos de que Cristo não havia ressuscitado. A ira de Deus, irmãos, vem sobre essa perversidade do coração do homem. Ao invés de aceitar aquilo que Cristo pregou, que ele ressuscitaria para dar vida eterna, os homens preferiram inventar uma mentira de que os discípulos roubaram o corpo de Cristo e disseram que ele ressuscitou. Então a ira de Deus irá castigar essas pessoas. E ali nós lemos em Apocalipse 14, 20, 1.600 estádios, é igual a 300 quilômetros de sangue correndo até a altura do freio dos cavalos. A nova versão transformadora fala sobre isso, que Deus vai trazer a sua ira castigando esses que rejeitam a Jesus Cristo como Salvador. Apocalipse 19, 15. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. 300 quilômetros de sangue, e o próprio Cristo irá pisar essas pessoas que trocam a verdade de Deus por mentira, inflamam a ira de Deus sobre as suas vidas, ao invés de crer em Jesus Cristo como Salvador. Mas Deus é misericordioso, Ele dá oportunidade para o homem se arrepender.
E o homem precisa ouvir o chamamento da palavra de Deus. É por isso que nós abrimos a palavra de Deus, por isso que nós pregamos a mensagem, oportunizando as pessoas para crerem na verdade, ao invés da mentira dos homens. Oséias 4, 2 e 3, só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídio sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá como os animais do campo e como as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Oséias relata os acontecimentos daquele tempo. E o que prevalece hoje, irmãos? Será que é diferente furtar, adulterar, homicídio, mentir? A escola do diabo é a mesma do passado, irmãos. É a mesma escola de hoje, é a mesma escola que ensina o adultério, a promiscuidade, que ensina através dessas novelas, ensina a traição, o sensualismo, provocar a ira do próximo, roubar, mentir contra Deus. Mas a ira de Deus se manifestará do céu contra estas coisas, contra o estado em que o homem vive. Deus é misericordioso, mas um dia Ele há de julgar o homem. Os raios dos juízos, irmãos, cortando o horizonte, já podem ser vistos. Olha quantas catástrofes, terremotos. Olha o coronavírus. O que é o coronavírus? Se não é uma forma de Deus manifestar a sua ira contra o homem, Deus permitir que tudo isso esteja acontecendo pela forma como o homem se conduz diante de Deus, pela idolatria que é esse mundo, não só a idolatria de deuses estranhos, mas a idolatria ao corpo, a idolatria às pessoas, tirando o foco de Deus. Nós lemos em Salmos 90, 5 e 6, e isso, irmãos, não pode se comparar em relação ao juízo final. O que é a ira de Deus nos tempos presentes não se pode comparar ao que será o juízo final. Para o juízo final, o homem está reservado se não receber Jesus Cristo como Salvador, se não aceitar liberalmente aquilo que Deus oferece para reconciliar-se com o homem e que aplaque verdadeiramente a ira de Deus. O homem precisa ter os olhos abertos, alertado. Salmo 90, 11, lemos: quem conhece o poder da tua ira, Senhor? A tua cólera, segundo o temor que te é devido? Convido os irmãos a abrirem para o livro de Números, capítulo 18, Números 18, 44 a 18, a rebelião de Coré e Datão e Abirão, que se levantaram contra a liderança de Moisés, em razão de se acharem mais santos do que aquela liderança que Deus havia colocado sobre o povo para conduzir eles para a terra que Deus havia prometido. Números 16, 44 a 48. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe fogo nele, no altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava de pé entre os vivos e os mortos, e cessou a praga. E cessou a praga. Então, Deus não leva, irmãos, nada na brincadeira. Deus não leva o homem de barbada. Se não fosse o sacerdote Arão se colocar entre os vivos e mortos, não haveria ninguém daquele povo escolhido de Deus de Israel para contar o que aconteceu no passado. Deus teria exterminado em razão do pecado, porque o homem se acha muito santo na forma como vive. Deus havia colocado Arão e Moisés para conduzir o povo, e os dois procuravam ser santo diante daquele povo e de Deus, e aqueles 3 homens se achavam maiorais em relação à liderança. E Arão ficou entre os vivos e os mortos para que Deus, versículo 47 e 48, não aniquilasse aquele povo em razão do pecado.
aplacou a ira, Arão aplacou a ira de Deus. E assim é com Jesus Cristo. Ele aplaca a ira de Deus sobre o pecado do crente, para que Deus não o consuma, em razão de ter Jesus Cristo como Salvador, mas precisa confessar e abandonar seu pecado. E para aquele que não crê em Jesus Cristo como Salvador, é o caminho para que Deus aplaque a ira eterna sobre ele, a condenação eterna, o lago de fogo e de enxofre. Só Jesus Cristo pode aplacar essa ira, porque Ele está entre os vivos e entre os mortos, nos dando a justificação. Um dia, nós saberemos lá nos céus, irmãos, o porquê Deus talvez não tenha nos levado em razão de algum pecado que tenhamos tido cometido. Ou porque a nossa igreja, Igreja Batista Fundamental no bairro Tristeza, ainda existe, ainda permanece. Talvez porque um homem como Arão tenha levantado diante de Deus e orado pedindo para que aplacasse a sua ira sobre os pecados que nós temos, irmãos. Eu sei que nós não somos perfeitos. Eu sei que nós somos sujeitos ao pecado da nossa carne, às concupiscências dos nossos olhos, à soberba desse mundo. Mas nós precisamos aplicar a palavra de Deus, que é a verdade, não trocar ela, não aplicar de forma como me sirva. Não, ela precisa ser completa na minha vida, para que eu possa viver de forma santa, para que eu possa viver de modo que eu me conduza nesse mundo a agradar a Deus, e que as pessoas que ainda não creem em Cristo como Salvador possam ver que eu sou salvo dessa ira de Deus, porque eu tenho Cristo como meu único e suficiente Salvador. Em 1 Coríntios 11, 23, quando Paulo trata da instituição da ceia, ele orienta a forma como nós devemos nos apresentar diante de Deus para participar da ceia. E ele diz lá no versículo 30, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do suco de uva, para que não participe de forma indigna. E ele diz que há muitos que dormem, ou seja, muitos que foram consumidos pela ira de Deus por participarem do corpo da igreja local de forma indigna, irmãos. Nós não podemos acessar a presença de Deus com um pecado que não tenha sido confessado, irmãos. Nós não podemos brincar de igreja, nós precisamos fazer a parte que nos compete, que é viver de forma santa e irrepreensível diante de Deus. Confessar o nosso pecado, abandonar, e o Senhor vai nos perdoar, conforme 1 João 1,9. A ira de Deus não é só para o ímpio, irmão, é para nós crentes também, quando nós ficamos escondidos em nossos pecados, quando nós somos fracos espiritualmente e não abandonamos aquilo que não agrada a Deus. Como foi com o povo de Israel, não é diferente com a igreja de Deus nos dias de hoje. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus, olhar para a liderança, para que nós possamos ver Cristo resplandecer a vida. Então, a ira de Deus não só se manifesta sobre aqueles que detêm, que trocam a verdade em justiça, mas segundo, ela se manifesta sobre o coração obscuro e insensato. Voltando lá para o nosso texto de Romanos 1, versículo 21, diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Pessoa que não tem bom senso, ou seja, pessoa que não tem juízo no lugar certo, ele é considerado um insensato, ele é considerado um estúpido. Salmo 53, 1 diz: disse o necio em seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominavelmente iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. O insensato, aquele que tem o coração obscurecido, que anda em trevas, que anda sem luz, ele não reconhece de Deus na sua vida. Em Salmo 53, 1, quando se fala de insensato, é a palavra hebraica para Nabal, que se refere a um tolo moral, ou seja, alguém sem moral. O significado do texto lá em Salmo 53 não é que a pessoa
ela não seja inteligente e por ela não ser inteligente ela não acredita em Deus. Não, pelo contrário. O significado é que a pessoa ela é inteligente, mas ela pratica a imoralidade e prefere não acreditar em Deus. Nabal era o mesmo nome do esposo de Abigail, que depois da morte de Nabal, Abigail veio a ser esposa do rei Davi. Quando ela se referiu a Nabal, ela disse em 1 Samuel 25, meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e loucura está com ele. Então, louco, por quê? Porque age fora dos princípios morais, fora daquilo que agrada a Deus. Ele rejeita pela imoralidade a crença em Deus. Um coração obscurecido e um coração insensato. Um comentarista disse, não há Deus, é que a falta de prova de sua existência não é a verdadeira razão porque as pessoas rejeitam a fé em Deus. As pessoas rejeitam a fé em Deus devido a um desejo de viver livre das restrições morais que Deus exige, né? E para escapar da culpa que acompanha a violação dessas restrições. Ou seja, eu não quero acreditar em Deus por escolha minha, porque eu não quero me submeter à palavra de Deus, porque se eu não me submeter à palavra de Deus, há restrições que eu vou ter que suportar sobre a minha vida. E por isso eu prefiro não crer em Deus. Ou seja, insensato. Ele é inteligente e chega nesse raciocínio contra crer em Deus. Ele prefere escolher dessa forma. Irmãos, tudo, dizem os cientistas, foi por acaso. Mas como explicar o acaso do nosso corpo funcionar da forma como funciona? Como não reconhecer que para existir essa criação, a forma como o universo está distribuído é uma forma maravilhosa e que só uma pessoa maravilhosa como Deus poderia ter feito isso? Como não reconhecer? Só pela insensatez, só pela pura insensatez de um coração obstinado pelo pecado que escolhe não crer nesse Deus maravilhoso. Nada pode ser justificado diante de Deus. E o homem diz que a sua forma de vida justifica diante de Deus. Então, o Nécio diz, não há. O verbo haver, no caso, no hebraico, quer dizer, não a Deus. Eu digo não ao Senhor, eu não quero saber de ti, eu nego a existência de Deus, eu nego a vida de Deus. Desta forma, ele mostra a sua insensatez. Porque ele é contrário a Deus. Não sou insensato, vai dizer alguém, só porque eu rejeito a Deus. E muitos dizem assim, Deus está comigo. Vá com Deus. Mas as pessoas não têm a presença de Deus. Tito 1,16 diz, confessam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras. São abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então algumas pessoas encontram-se nessa condição diante de Deus. Até falam de Deus, até manifestam o nome de Deus, mas com as suas obras não mostram. Nós como crentes, irmãos, nós precisamos com as nossas obras, com a nossa vida, mostrar que nós cremos nesse Deus maravilhoso que criou os céus, a terra, o universo e nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Manifestam de boca, mas exteriormente não demonstram a fé, porque não têm atitudes de vidas que realmente dependem de Deus. Tiago 2,19 diz, crês tu em Deus? Faze bem. Também os demônios creem, só que eles estremecem. Eles não confessam a Jesus Cristo como Salvador. Dizem que creem, mas não confessam. E aquele que diz que crê em Deus e não tem uma vida que mostre pelo seu testemunho, participa junto com os demônios. É duro? É, mas é a palavra de Deus.
Entre Deus e a mentira, as pessoas escolhem a mentira. Entre Deus e a idolatria, as pessoas escolhem a idolatria. E assim por diante, qualquer comparação que nós fizermos entre o certo e o errado, as pessoas escolhem o errado. Ou seja, negam com suas obras, negam com as suas atitudes a Deus. E a ira de Deus se manifestará sobre essas pessoas. Então, a ira de Deus se manifesta sobre os que trocam a verdade em injustiça, e a ira de Deus se manifesta sobre o coração obscuro e insensato. E por último, a ira de Deus se manifesta àqueles que mudam a glória do Deus invisível, do Deus verdadeiro, mudam a glória em outros deuses. Versículo 23, e mudaram a glória do Deus corruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Quando Deus falou com Moisés, ele teve muito cuidado em falar com Moisés. Deus é espírito. Ninguém viu a Deus. Mesmo Moisés, que foi um dos homens mais próximos de Deus, ele não viu a face de Deus. Deus, quando passou entre as pedras, ele pôde ver, vislumbrou Deus pelas costas, mas nunca Deus se mostrou. Nós imaginamos Deus como se tivesse um corpo, como se tivesse uma forma como a nossa. Por quê? Porque é natural do homem pensar assim. Mas Deus não tem forma, irmãos. Deus não é assim como nós pensamos que é. Deus ouve, Deus vê, Deus sente, porque a palavra de Deus fala sobre esses sentimentos de Deus. Mas Deus não tem a nossa forma humana. Ele não se parece como nós pensamos que ele se pareça como nós. É claro que Cristo, a Bíblia relata, assumiu a forma humana para se entregar pelos nossos pecados, para cumprir o propósito de Deus, que era o quê? A salvação do homem. Mas a glória de Deus é a beleza do seu ser, é a beleza do seu espírito, é a beleza dos atributos morais de Deus. Não é uma beleza estética ou material, mas é uma beleza do caráter de Deus. E é esse caráter de Deus que Deus quer refletir na nossa vida, irmãos. E nós não podemos mudar esse caráter verdadeiro de Deus e transformar em caráter de quadrúpedes, de seres corruptíveis, de imagens. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque isso não é Deus. Paulo, quando fala de formas que as pessoas adoravam, essas formas que as pessoas adoravam a Deus aqui, ao invés de adorar o Criador, ele está mostrando que essas pessoas querem verdadeiramente adorar ao homem e não adorar a Deus. Por quê? Ou adorar a seres que não têm poder. Eles estão longe de Deus. Adoram animais, árvores, o próprio homem, a beleza que eles criam ao invés da majestade de Deus. Por quê? Porque é um coração corrupto e ele adora coisas corruptas. E Deus é incorruptível, ele é o único capaz de receber a nossa adoração. Então, a idolatria é a troca da glória de Deus em favor da glória do homem. Por quê? Porque o Deus não quer reconhecer a Deus como o Deus verdadeiro. Por isso que ele muda a glória do Deus verdadeiro. E essas coisas, irmãos, são coisas terrenas, são coisas passageiras, elas vão desaparecer. Mas a glória de Deus é de eternidade, a eternidade ela permanecerá. E só vai ver essa glória quem conhece Jesus Cristo como Salvador, quem deposita no Deus verdadeiro a sua fé, reconhece que Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas o homem, versículo 23, compara Deus a coisas corruptíveis, a imagem do homem, de aves, de quadrúpedes e de répteis. O racionalismo do século XVI, XVII e XVIII era uma expressão pelo deísmo, ou seja, Deus devia ser compreendido pela razão, assim como o homem deveria entender que Deus fosse. Se fosse assim, irmãos, Deus nunca existiria, porque nós não podemos compreender Deus pela nossa razão.
Nós devemos compreender Deus pela palavra de Deus, pela fé que nós colocamos em Jesus Cristo como Salvador. Pela revelação divina é que nós devemos compreender Deus. Pela criação do mundo, pela forma como Deus se manifesta. O racionalismo, ele não aceita o milagre. Nós temos visto muitos milagres, pessoas ser transformadas depois de 30, 40 anos de vida de testemunho, de filhos, de pais que viram seus familiares transformados. Nós estamos vendo Deus transformar vidas de pessoas que não tinham um bom relacionamento, porque receberam Jesus Cristo como Salvador pela fé, vidas transformadas, relacionamentos reconstituídos, milagres. Nós temos visto pessoas que foram dadas como mortas no leito de enfermidade levantar porque foi Deus agindo. Nós temos visto agora em meio a essa pandemia quantas pessoas sendo curadas, pessoas que estavam desenganadas pelos médicos sendo restauradas, porque é o poder de Deus sendo manifesto. Mas o homem prefere crer, ao invés em Deus, prefere crer em imagens, prefere crer em agouros, prefere crer talvez até num crucifixo, prefere crer numa fitinha pendurada no pulso, ao invés de dar glória a Deus. Está trazendo a ira de Deus sobre a sua vida. Cristo não é aceito no racionalismo. Por quê? Porque o homem não consegue explicar. Ele precisa, pela fé, aceitar que Cristo é Deus. Por quê? Porque eles consideram Cristo como um ser qualquer. E isso vai trazer a ira de Deus sobre essa pessoa. Gênesis 3,15 diz que o Senhor poria inimizade entre a mulher e a sua semente, entre o homem e Satanás. E tu ferirás a cabeça e ele lhe ferirá o calcanhar. Cristo é o único descendente da semente da mulher e que pela fé nós cremos ser o nosso Salvador. Porque foi prometido na palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz pela fé, eu creio, eu aceito. Se nós fizéssemos um DNA, explicaríamos Maria como mãe de Jesus. Mas nesse DNA não apareceria o DNA do Pai. Por quê? Porque foi por um milagre, foi por uma concepção virginal que o Espírito Santo de Deus cobriu Maria e ela nasceu. Então, o homem quer justificar pela ciência, pelas leis do homem, aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos nos apropriar pela fé. Por isso que o homem rejeita Deus, por isso que o homem troca a imagem de um Deus incorruptível na semelhança de corruptibilidade, de imagens, de pensamentos do homem, de animais e tudo mais. Deus deve ser o centro do universo. Isso é o teocentrismo. O antropocentrismo diz que o homem é o centro do universo. E isso é que faz com que rejeite a Jesus Cristo como Salvador. Panteísmo. Qualquer coisa pode ser Deus. Então, um animal pode ser Deus, uma árvore pode ser Deus, qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus. Tudo ou qualquer coisa é Deus. E isso traz a ira de Deus sobre o homem, por causa dessa troca da verdade de Deus majestoso, incorruptível, pelo corruptível. Deus é o único Deus. E o homem precisa conhecer a Ele através de Jesus Cristo como Salvador. O homem é Deus, dizem muitos. Artistas difundem isso de forma para todo mundo ver e ouvir. Né? Existe uma religião que diz que nós somos deuses. E eu disse, vós sois deuses e vós outros sois filhos do Deus Altíssimo. Salmo 82:6, tirado do contexto distorcido. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, mas nós não podemos nos equiparar ao Deus Todo-Poderoso pela sua majestade e pela sua maravilha. Não podemos mudar a glória de Deus em qualquer coisa, na minha própria imagem. Eu não posso, porque eu não sou nada diante de Deus. E vou trazer a ira de Deus. Ela um dia vai vir sobre a vida daquele que age dessa forma. João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho
não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a cólera, a ira de Deus está acesa e ela será satisfeita quando Deus lançar o homem no inferno. Não porque seja desejo de Deus, mas porque o homem escolhe rejeitar Jesus Cristo como Salvador. Escolhe o caminho de adorar deuses estranhos. Escolhe o caminho de continuar trazendo a ira de Deus sobre a sua vida. Versículo 23. Imagens de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e de répteis. A palavra de Deus é clara. Quem não tem o Filho tem a ira de Deus sobre si. Verá eternamente a ira de Deus, porque troca a glória do Deus verdadeiro pela imagem corruptível no lugar do Deus verdadeiro. Então, irmãos, a palavra de Deus é dura, mas ela precisa ser pregada. Cristo foi suspenso entre os vivos e mortos. E se nós temos agora vida eterna, vida espiritual, é porque um dia nós clamamos por esse Senhor que sofreu lá naquela cruz em nosso lugar, aplacando a ira de Deus que estava sobre nós. Então, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Graças a Deus, porque eu um dia, e tu que me assiste um dia, pôde receber Jesus Cristo como Salvador, crê nesse Salvador. Agora, se tu que me vê, que nos assiste, não tenha Jesus Cristo como Salvador, Deus te dá mais uma oportunidade para que possa crer nesse Salvador. Quando? Hoje. De imediato. Por quê? Porque os dias nesse mundo são breves. E a qualquer momento o Senhor pode te chamar pela morte, ou se acontecer o arrebatamento, todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador será elevado às nuvens e participará eternamente com o Senhor, e aqueles que não creem ficarão aqui experimentando a ira de Deus. Então, aos crentes, a exemplo do povo de Israel, que despertou a ira de Deus sobre si, se nós temos agido de forma faltosa diante de Deus, vivendo em pecado, quando a palavra de Deus nos admoesta, nós damos de ombro, viramos as costas, não reconhecemos nosso pecado, não abandonamos, mas alimentamos a ira de Deus sobre nós, que nós possamos refletir sobre isso, que a nossa conduta e os nossos hábitos possam ser hábitos dignos de viver nesse mundo, levando a Jesus Cristo para que as outras pessoas que não conhecem possam recebê-lo como Salvador. O meu convite é para que tu abandone aquilo que não agrada a esse Deus que pode estar irado contigo. Ore, peça perdão, peça para que Deus te livre desse pecado. Abandone esse pecado, consagre a tua vida, viva de forma santa a glorificar esse Deus majestoso. E que a tua vida e a minha vida não provoquem a ira de Deus, mas que nós possamos satisfazer a Deus com o nosso andar nesse mundo de forma digna. Então o desafio às nossas vidas é de que nos mantenhamos com os propósitos voltados na palavra de Deus, firme no Senhor, observando sobretudo a sua palavra, praticando ela, não porque ela seja pesada para nós, não, mas porque nós queremos agradar ao nosso Senhor, nós queremos honrar ao nosso Salvador e não experimentar a ira de Deus sobre a nossa vida em razão de algum pecado não confessado. E aquele que não crê em Jesus Cristo como Salvador, meu apelo é para que tu possa crer nesse Deus que eu estou te apresentando, com convicção de que a ira dele está sobre ti, mas que ela pode ser removida da tua cabeça quando tu reconheces Jesus Cristo como Salvador. A ira de Deus, volto a frisar, é uma coisa espantosa, assustadora, dolorosa. Somente aqueles que foram cobertos pelo sangue de Cristo, como eu já fui, que foi derramado na cruz pelos meus pecados que eu reconheci, estou seguro de que a ira de Deus não está sobre mim. Claro, a não ser que eu viva em pecado, como salvo. Mas da condenação eterna, essa ira eu estou livre. Não porque eu mereça,
mas porque eu creio nesse Deus verdadeiro, porque eu coloco Ele no centro da minha vida. E te convido para que tu também possa fazer já, imediatamente. Romanos 5,9 diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade, é a vida que leva o homem a Deus. É o meio pelo qual o homem pode ser livre da ira de Deus. Meu convite é: aceite a Cristo como Salvador. Faça uma decisão. Convide a Cristo. Faça uma oração simples, singela, orando para que: Senhor, me perdoa meus pecados, eu quero te receber como Salvador. Se tem alguma dúvida, se tem alguma necessidade, nos procure através da rede social. A igreja tem um Facebook, temos o WhatsApp, o pastor tem o telefone. Faça um contato conosco e nós poderemos, na palavra de Deus, te auxiliar, mostrar como tu pode aceitar Jesus Cristo como Salvador. Não deixe para amanhã. Nos procure de imediato. Faça uma decisão hoje, para que a ira de Deus possa ser aplacada sobre a tua cabeça. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Que Deus possa ser glorificado com a sua palavra e que nós possamos viver uma vida digna, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela salvação que nos une em Cristo, que ela possa fazer a obra nos nossos corações, ó Deus, nos santificar dia a dia. E se temos alguém que não conhece a Cristo como Salvador, possa ainda hoje, ó Deus, fazer uma decisão te aceitando como único e suficiente Salvador. Graças te damos pela tua palavra, e ela não volta vazia, mas faz a obra que te apraz. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.